Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Que seu coração seja cheio de luz. Sabe por quê? Porque Deus é bom em todo momento e em todo momento Deus é bom. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo venha sobre nós e que enche o nosso coração, que nós abramos os nossos ouvidos, o nosso olhar, o nosso entender, o nosso coração, para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvir a mensagem que Ele quer trazer para todos nós nessa tarde, neste dia, e que estejamos sempre abertos em reciprocidade com o Senhor e o seu Santo Espírito. Bendito seja Deus, que nos reuniu mais uma vez no amor de Cristo. Até aqui o Senhor nos sustenta, até aqui o Senhor sopra o seu Espírito, até aqui o Senhor nos dá graça de estarmos unidos ao coração dele. E unidos em um só coração, em um só Espírito. E quero dizer que, diz o manual da vida, a Bíblia, não é? Ela diz assim, lá em Apocalipse 3, quando vem dizer o anjo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, querido e querida, eu quero que você entenda e compreenda, tá? Que o Espírito Santo pode estar nessa tarde, né, e neste momento usando-me, usando Isa. Mas veja, usando nós para nós e por você, não é? Então assim, os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos. Então o Espírito Santo vai falar conosco, vai encher-nos e nos dar uma direção, uma transformação e uma potencialidade da sua palavra. Tanto é que o tema da live de hoje, não é? Restitui as nossas forças. O Deus Todo-Poderoso, Ele restitui as nossas forças. Aí eu pergunto já para você, como que você tem se sentido? Como que você tem estado? Às vezes olhando para a situação, para a vida, olhando para as coisas, fala, puxa vida, o desânimo, sem força, o que eu faço? Deus restitui as nossas forças. Por isso a palavra que Ele nos traz nesta tarde é uma palavra poderosa. E talvez você já vai, se você entra no YouTube, você vai ver várias pregações, você vai ver várias pessoas falando de repente desse tema. Graças a Deus por isso. Só que nesta tarde o Senhor chamou-nos porque tem algo novo dentro do mesmo tema em que já foi abordado por muitos que o Senhor chamou. Só que nesse tema o Senhor tem um recado direto para você. O Senhor já nos falou nessa semana, já nos direcionou e falou ao nosso coração. Muitas riquezas, muitas coisas Ele nos trouxe. Por isso, no livro de Daniel, no Manual da Vida, no capítulo 10 do livro de Daniel, Deus tem uma palavra poderosa que mudará muitas coisas na sua vida. Quero que você abra o seu coração, porque diz, quem tem ouvido, ouça. O Espírito vai falar. Apocalipse 3, verso 6. O Espírito vai falar. Se você é templo do Espírito Santo, abra a noção do mesmo neste momento, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor do livro de Daniel, no capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Baltazar. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins um cinto de ouro de ufaz. Seu corpo era como crisólito. Seu rosto brilhava como relâmpago.
seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o tumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não o viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho, a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A tez de meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então este homem falar, e ao som de suas palavras caí desmaiado, com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos ao chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me os lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim: meu senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu senhor conversar com o seu senhor enquanto está sem forças e sem fôlego? Então o ser de forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção, que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu senhor, disse, pois tu me restituístes as forças. Sabes bem, prosseguiu ele, por que vim a ti? Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia, e no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas, antes, te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários, não há ninguém que me defenda a não ser Miguel, o vosso chefe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E graças a Deus, e graças a Deus. Porque é uma palavra poderosa que o Senhor vem nesta tarde, deste dia, falar conosco. E veja o que é importante. Esta palavra de hoje, que dia que é hoje? Dia 1º de abril. Dia 1º de abril. Aonde, não é? É festejado o nome do encardido por aí. Aonde muitos louvam o nome dele com aquelas brincadeirinhas, a mentirinha, não é? E nós sabemos quem é o pai da mentira, não é? É o grande encardido. Logo, não é? Nesse dia, muitos brincam, não é? Muitos levam como se nada tivesse importância, como as brincadeiras que têm um grande peso, não é? O dia da mentira. E justamente nesse dia, onde o mundo, o sistema, as mídias, enfim, vem mostrar que é o dia da mentira, não é? Que é o 1º de abril, considerado o dia da mentira, o Senhor vem com a palavra de Daniel. O que ele disse a Daniel, ele vem nesta tarde dar uma palavra poderosa, porque este é a verdade. E quem conhece a verdade consegue, nas suas vidas, nos seus projetos, uma libertação. Por isso, estamos vivendo em tempo de muitos barulhos. Eu quero que você compreenda, muitos barulhos. Por isso, é tempo
desse tempo de tantos barulhos, de tantas confusões, de tantas notícias, de tantas coisas que estão assustando muita gente, é tempo de silêncio. Nós precisamos nos mergulharmos dentro do tempo do silêncio. Falar menos, não é? Ouvir mais. Cuidar da fala, cuidar da sua boca. Tempo de intensificar as nossas orações. Nós precisamos nos compreender. Ai, meus olhos. Compreender que é tempo de intensificar as nossas orações. Veja, porque o que se vê, o que temos visto, o que está se vendo muito, não é? É muitas pessoas fazendo pouco e falando muito. Não é? Se faz muito pouco para suas próprias vidas ou para o bem comum, não é? Mas fala muito além daquilo que faz, daquilo que se propõe a fazer. Muitas pessoas entrando num processo de promessa, fazendo promessas para Deus e indo até um determinado momento. Diante das suas promessas, tempos de penitência, fazem promessa, mas não definem aquela promessa com verdade. No meio das promessas é como uma mangueira ligada a uma torneira furada em vários lugares. A água não está chegando 100%. Você compreende? Projetos de muitas pessoas que não se definem, que não acontecem, projetos que estão, como diz, engavetados, ou se tira da gaveta, ele não tem andamento. Não está acontecendo, porque não tem uma definição sobre o projeto. Veja, muitos ficam falar, e falam que faz, que vai, mas nada está acontecendo. Por isto, é chamado o momento, nesse tempo, de silenciar o coração. Nesta hora, por exemplo, ouvir Deus. Ouvir aquilo que o Senhor tem, uma mensagem de luz para o seu coração. Silenciar. Recolher-se, como Santa Teresinha. Recolher para ouvir o amor. O amor quer falar, segundo a Santa Teresinha. O amor vai falar. Então a amada vai ouvir, diz Santa Teresinha. Por isso é o momento de voltarmos para dentro dessa verdade. Um dos exemplos claro que nos traz hoje, nesta tarde, o livro do texto de Daniel, que era um tempo de muitas provas, mas um tempo de suma importância, já que Daniel estava numa idade avançadíssima e a promessa, e ele via o momento de acontecer, a promessa que o Senhor tinha feito, que findaria o tempo da escravidão daquele povo dele escolhido na Babilônia. Daniel estava naquele momento querendo ouvir o Senhor, porque parte do povo que foi recolhido para a Babilônia ainda não estava obedecendo às leis. Sabendo por que foram levados como escravos, foi porque desobedeciam. Entraram num processo, muitos deles, de desobediência às leis e às normas. Não seguiam os preceitos de Deus. Deus assim permitiu que Nabucodonosor levasse esse povo para lá dentro do templo. O povo, na hora das provas dos ventos, tomasse consciência e esperasse e entendesse que a promessa dele dos 70 anos seria cumprida. Daniel observa esse tempo, que era um tempo de dificuldade. Ele está vendo que estava chegando o tempo, estava chegando próximo aos 3 anos para poder ser libertado. E Daniel vê que parte do povo ainda não estava firme com o Senhor. Não estava firme com o Senhor, porque era um tempo importante. E Daniel entra num processo de oração. Daniel mergulha num tempo de sacrifício, não só por ele, mas por amor ao povo que estava ali, como ele escravo, não é? Serviçal da Babilônia.
Então Daniel se coloca naquele momento num processo de penitência. Daniel mergulha no tempo de penitência. Querido e querida, neste momento, de repente, como é que você está vendo os seus projetos, a sua vida? De repente você olha e fala, mas tanto tempo que estou para definir isso, tanto tempo que venho pedalando nessa situação. O que é que está acontecendo? Daniel volta, mergulha, porque Daniel sabe que a promessa do Senhor está batendo na porta, o Senhor vai fazer acontecer, e Daniel não quer que aquela graça seja protelada, como aconteceu com o povo assim que saiu do Egito, que por causa da desobediência protelaram a graça por 40 anos, perambulando pelo deserto. Portanto, Daniel... E aquele espaço, voltando lá, era um espaço curto até chegar à terra prometida. Mas por causa da desobediência, protelaram a entrada na terra prometida. Daniel, entendendo isso, compreendendo isso, Daniel volta para essa realidade. Hoje o Senhor está chamando, olhando para você, olhando para nós e perguntando os seus projetos de vida. Como é que está? Como que está a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho? A sua vida sentimental, material, profissional, familiar, social e a sua vida espiritual. Como que está sendo projetada? O Senhor nessa tarde ele está nos chamando a um tempo de reflexão. Se você olha para o versículo, o versos 2, Daniel se afasta de tudo. Presta atenção nisso. Daniel, sabendo que ele estava pronto para receber o grande tempo da promessa, que findaria o tempo da escravidão, do sofrimento, que a graça e o poder de Deus e a promessa do Senhor ia ser manifestada, Daniel se recolhe no tempo de penitência, porque Daniel sentia o perigo que estava acontecendo com o povo. Daniel percebe ali que estava havendo um perigo, porque o povo não estava 100% atento às normas e àquilo que Deus tinha dito. E Daniel, então, ele mergulha, ele se afasta. Presta bem atenção. Estamos vivendo um tempo onde pessoas estão fazendo jejuns, penitência, isso e aquilo. Veja, é preciso ligar a mangueira lá na torneira e ela chegar 100%, a água que sai lá, ao canteiro, a regar a planta, para que possa dar fruto. Daniel, então, faz o quê? Ele se retira de um tempo de convivência social. Não que Daniel não tinha mais contato com ninguém, mas Daniel entra num processo de silêncio. Daniel se afasta de bebidas, do vinho. Daniel se afasta de comidas e guloseimas que servia ao palácio, já que ele tinha acesso. Daniel começa a se recolher num processo de jejum, porque Daniel queria ouvir Deus, ele estava com uma proposta de ouvir o Senhor. É a pergunta que o Senhor nessa tarde está fazendo. Daniel entra num processo profundo de penitência. As comidas não eram todas. Daniel se abdicou das comidas do palácio, já que ele fazia parte, como escravo, de um escalão da parte mais de cima do palácio. Daniel recolhe até mesmo das comidas. Daniel não se preocupa muito nem mesmo com a sua aparência, com a barba, com o cabelo. Daniel se recolhe totalmente num mundo profundo de penitência e de oração, porque Daniel queria uma resposta de Deus diante da promessa dele que estava para acontecer, mas Daniel, vendo o que estava acontecendo em sua volta, o povo, Daniel se preocupa com isso. Por isso ele entra nesse processo de penitência. Ele se afasta de pessoas, porque ele sabe que as pessoas têm muito burburinho, de reclamação, de diz que me diz que, e às vezes você está com as suas células positivas para cima, mas chega alguém e diz, nossa, você viu o que está acontecendo no governo? Você diz que tal, você viu que a notícia que saiu? Pessoas que vêm revestido do tempo do negativismo. E de repente, dentro desse processo, desse tempo, Daniel, ele
afasta dessas pessoas. Ele corre dessas pessoas, no sentido assim, de viver mais longe dessa pessoa. Para quê? Porque Daniel precisava ouvir Deus. Querido e querida, se você nesse tempo de quaresma, nesse tempo que é chamado um tempo de reconciliação, de trazer para a oração, como é que está a sua vida, seja ela social? O que você está fazendo no tempo de penitência? Qual tem sido o seu recolhimento? Qual tem sido as suas atitudes em forma de palavras? Como o que você tem se mergulhado? Porque se você quer uma resposta de Deus para a situação em que você está vivendo, o que está acontecendo na sua vida, é preciso que você olhe para você. Daniel olhou para ele, e não só por ele, mas para o povo, para um projeto de Deus que estava eminente a acontecer. E Daniel não queria que aquela situação se protelasse. Então Daniel mergulha no Senhor. Daniel se afasta das coisas, ele quer uma resposta de Deus, mas para ele ter a resposta de Deus, ele não teria a resposta no meio do barulho. Ele sabia que ele não ia achar a resposta no meio dos dias que me diz, das notícias, das comidas, das bebidas, das festas, dos meios sociais de conversas de fábulas, aonde tudo, se é crítica, é medo, é opressão, é depressão. Daniel recolhe. Portanto, o Senhor, nessa tarde, está olhando dessa palavra para nos dar um recado. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro dos teus projetos, da sua vida, e pense, me diga como é que você está se recolhendo. Porque você vai entender que o Senhor vai nos chamar a atenção. Daniel estava diante de um desafio. Que desafio esse? Um combate. Daniel entrou num processo de combate. Com ele mesmo, Daniel se sacrifica, ele entra no combate, faz um propósito de 3 semanas, isto é, 21 dias. Ele se propõe, durante 3 semanas, entrar num processo de recolhimento, recolher de tudo, dos pensamentos maléficos, da língua, no silêncio, das amizades, das comidas, das bebidas, das festas, porque Daniel precisava, ele entendia que ele precisava ouvir e ter uma resposta de Deus dentro das situações. O Senhor está perguntando para você e para mim, como que está o seu propósito? O seu propósito. Se queres uma resposta de Deus dentro daquilo que se propõe, o que é que está fazendo para que Deus fale? Para que Deus mande um sinal, para que Deus envie um mensageiro, para que as comportas do céu aconteçam e faça na sua vida um jorrar do manancial de bênção. Ele, Daniel, estava certo que ele estava diante de Deus. Por isso ele tinha certeza que Deus falaria com ele. Diante dos seus propósitos, ele tinha certeza absoluta que ele estava diante de Deus. Porque ele estava mergulhado no Senhor, num sacrifício para ouvir o Senhor. Você tem certeza que você está no seu propósito, nas suas orações, está diante de Deus? Você tem, veja o que você professa nesse momento. Você tem certeza que você está diante de Deus? Com calma, Daniel aceitava todo o tempo que ia passando, que o tempo que ia passando e o Senhor não falava, ele aceitava no silêncio. Ele calado aceitava o tempo de Deus, porque eram 21 dias e já chegando no 21º dia, Deus ainda não tinha falado. Mas Daniel, no silêncio, ele começa a entender o tempo de Deus, que ele precisava entender. E ali Daniel olha para ele, entra no 21º dia. E Deus não fala no 21º dia.
Daniel então faz o quê? Ele se esbraveja, ele faz o que muitos fazem. Aí parece que Deus esqueceu de mim. Aí eu oro e nada acontece. Aí eu estou fazendo isso, eu fiz promessa, eu fiz penitência, eu fiz jejum. Eu parei agora esses dias de comer chocolate. Eu parei, eu não como carne nos 40 dias. Eu não tomo leite. Etc. Eu deixei disso. Mas veja, dentro desse processo existe uma firmeza de fé. Existe um compromisso de saber e entender que esse sacrifício é por gozo interior pelo Senhor. Daniel entendia, o Senhor não falou nas 3 semanas proposta por Daniel. O que Daniel faz? Daniel sai em silêncio e começa a andar na beira de um rio. O que passava na cabeça Daniel, ali no silêncio, falando com o Senhor? O que será? Por que será que o Senhor não falou no 21º dia? Quando o Senhor fala, e Daniel entendia que ele precisava se manter em silêncio. Ele estava tentando entender, mas não tentando entender, falando com a comadre, com o compadre, com isso, reclamando na porta do templo, na rua, nas esquinas, no WhatsApp, no Facebook, ou reclamando no telefone, ou fazendo a comida, ou dirigindo o carro. Não, Daniel meditava no seu coração. Veja se de repente o Senhor nessa tarde não está chamando a atenção para muitos que fazem propósito e chega no momento, não acontece e se esbravejam e falam, Deus, não sei, alguma coisa, estou errado, e começa a falar, se perder nas palavras, por não compreender o tempo do silêncio. E Daniel sai. Ele imaginando, será que fiz alguma coisa de errado? Dentro do coração dele. Pois Deus não me respondeu. Daniel vem dizer no versos 5 de Daniel, no capítulo 10, no 24º dia, quando Daniel caminhava à beira do rio, veja, até Daniel sair para a beira do rio, durou mais 3 dias. Acabou o compromisso, ele sai no 24º dia para andar à beira do rio. E Daniel, de repente, levanta os olhos no 24º dia e diz a palavra. Levantando os olhos, viu um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins, um cinto de ouro, de ufaz. Seu corpo era como crisóstomo. Seu rosto brilhava como relâmpago. Seus olhos como tocha ardente. Seus braços e pés tinham o aspecto de um bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Olha o que quando Daniel levanta os olhos, olha o que ele vê. Se Daniel levanta os olhos, Daniel estava num profundo momento de silêncio caminhando na beira do rio. Para levantar os olhos, ele levanta a cabeça. Daniel estava meditando. Daniel mostra que Daniel não estava preocupado com aqueles que ficam, vou fazer da minha vida, as minhas coisas, o meu projeto, a minha empresa, a minha situação. Não, Daniel estava em profunda meditação, sem ira. E Daniel levanta os olhos para ter essa visão clara. E é interessante que você vai ver que no versículo 7, Daniel estava ali, muitos estavam próximos dele, mas só Daniel conseguiu ver. Muitos deles, do povo dele, estavam à beira do rio, mas só Daniel consegue ver. E por quê? Porque era Daniel que estava no propósito e entendendo, respeitando o tempo de Deus. Compreendendo e sabia que Deus ia falar. Não falou nos 21, mas eu me calo no Senhor, que compreendo que a resposta Ele vai dar. Os outros, sabendo que algo estava acontecendo, não via, saem correndo. Mas Daniel não, porque Daniel sabia
aonde ele tinha firmado o seu projeto, o seu propósito. Deus veio no tempo e no lugar aonde Daniel não esperava. Daniel achou que nos 21 dias Deus falaria lá no momento em que ele se recolhia, os 21 dias de penitência, de jejum profundo. E Deus escolheu quando Daniel sai para caminhar, no meio de um povo que não estava praticando o mesmo que ele, ali Deus falou. Deus falou no momento em que Daniel menos esperava. Quantos estão perdendo o tempo, a hora, o momento da manifestação, os sinais, uma palavra de profecia, um sinal que Deus dá? Porque se desespera, se irrita, as preocupações tomam conta, como diz o próprio Jesus em Mateus 6, tomam conta do coração e perde de ouvir e deixa de ver os sinais que Deus dá. Porque, nossa, eu fiquei 40 dias de jejum, eu fiz tantos dias eu fui em tal lugar pagar uma promessa, mas nada mudou e a boca vai se perdendo dentro disso. Mas por que não está acontecendo? Por que a minha vida está assim? Por que a minha empresa? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E não pergunta para quê. E o para quê está dentro do tempo de Deus. E o porquê eu estou querendo mandar e dizer que o tempo tem que ser meu, não dele. O para quê nos traz um sentimento de humildade, de reconhecer. Deus veio no tempo dele. Você está sabendo esperar o tempo dele? Veja, foi no recolhimento da penitência e de um combate de Daniel que Deus vem. Aí fica uma grande pergunta. Como que está sendo a sua penitência, o seu combate nesse tempo de tantos ventos contrários? Como que estão os seus lábios, os seus pensamentos? Como está sendo as suas atitudes? Foi dentro de um tempo, veja, de penitência, de recolhimento, de afastando das coisas, do mundo, de pessoas, de bebida. Daniel fez um propósito com Deus de combater uma situação. E dentro desse tempo de recolhimento, Deus veio. E isso ele pergunta para você, para mim e para nós dessa tarde. Por quê? Outros correram, não tinham o recolhimento de Daniel. Veja, certa vez eu meditava, eu queria entender na minha vida como que era esse amor de Deus, se tanta desgraça. Como que Deus me amava, como que era esse amor do Senhor, que amor é esse, como que Deus ama, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Eu estava feliz por caminhar com o Senhor, eu era o início da minha caminhada, eu estava muito contente, eu queria entender como é esse amor. E aí dizia Jeremias, o Senhor pode te fazer de novo, pode te restaurar como um barro, como um vaso que não sai bem, ele amassa e faz de novo. Eu falei, mas como isso? Meu Senhor, eu preciso. E comecei a entrar num processo de meditação, de mergulho. Eu me ajoelhava, tinha dias 3 da tarde e ficava horas e eu era transportado em orações para lugares maravilhosos. E as imagens que o Senhor me trazia eram maravilhosas. Inclusive teve uma imagem que o Senhor mostrou algo maravilhoso que jamais esqueço. Está falando no testemunho de uma das lives minha lá atrás. Mas de repente, e eu meditando o amor de Deus. E entrei num processo de silêncio. E o padre Esdras, seminarista antes, ele fazia nós fazermos, o grupo que estava com ele de 28 jovens, o jejum da língua. Ele chegava às vezes numa quarta-feira e dizia, até domingo, jejum da língua. Gente, era terrível. Nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos que ir, tínhamos que fazer as coisas, mas em total silêncio, em casa, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, o necessário, falando exatamente, calado e em oração, o Esdras pedia. E nós fazíamos. E fui aprendendo com isso, aprendendo. E dentro desse tempo eu comecei a fazer, particularmente, entender como que Deus me amava. E de repente, como todos sabem, muitos sabem de onde eu vim, o Senhor me faz despencar, permite eu me despencar de uma altura de 12 metros, altura de um poste de rua. E eu despenco e rebento a cabeça no ladril,
vai para uma UTI. O médico Dr. Paulo Tondato, da cidade de Ourinhos, disse: não tem o que fazer. Vamos ver o que pode fazer. Isso no dia 7 de outubro de 1993. Às 2 da manhã, o Senhor me visita no leito de UTI. E eu pude. Falo isso com a boca cheia, o coração ardente de alegria. Às 2 da manhã, aquela mão me toca aqui. Essa parte estava toda quebrada, fraturas, crânio, tem os raios-x, tudo. E não tinha o que fazer, todo quebrado. E de repente aquela mão toca. E eu queria abrir esse olho, mas que não tinha como abrir. Eu queria ver, a mão some. Naquela hora me arrepiei e eu falei: Senhor, me perdoe. Me perdoe. E eu me lembro que não lembro de mais nada. De repente volto novamente, porque eu sentia como se estivesse num balango. Volta novamente, aquela mão me toca. Me toca uma mão aqui. E aquela mão desce no meu rosto. No Hospital de Ourinhos, dia 7 de outubro de 1993. Médico, Dr. Paulo Tondato. Segundo médico, Dr. Osias. Terceiro médico, Dr. Luiz Henrique. Falo porque é fato. E de repente, 2 da manhã, aquela mão. E enquanto aquela mão me passava aqui, 2 mãos seguravam os meus pés. Naquela hora eu tive a certeza. O cirurgião por excelência, Jesus estava ali, e a mão dele descia sobre mim, e a mão que segurava meus pés era a enfermeira padrão, Nossa Senhora. Eu tive a certeza naquele momento no meu coração, e quando foi no dia 8 de outubro, isso no dia 7, no dia 8 de outubro, às 7 da manhã, os médicos estavam no meu leito querendo entender o que aconteceu, pois não tinha mais nada como eu estou aqui hoje. Não tinha sinais, nada de quebradura, não tinha nada. Foi feito novamente e nada se comprovava ali algo de quebrado. E ali, até então, eu não estava entendendo. Aí, de repente, menos de uma semana depois, eu estou numa rua Paraná, na cidade onde eu morava, num dia de sábado, veja só, para quem estava na UTI, rua Paraná, e um amigo meu que não me via há muitos anos, que ficou sabendo e estava vindo atrás de mim. E a rua lotada, sábado, cheio de gente na cidade. E de repente aquele amigo meu, meu amigo, e começou a gritar. E veio, me abraçou e chorou. Como que você quase morreu? Cara, tu é meu amigo. Meu, cara, você tá doido? O que aconteceu? E abraçado comigo. E ele chorava, o nome dele é Fernando. Chorava e me beijava aqui, povo passando e vendo aquilo. Ele me beijava a minha face. Do lado dele, uma mulher baixinha, grávida, com a barriga enorme. E ele dizia assim pra mim: olha pra mim, cara, você é meu amigo, eu te amo. Naquela hora, vem a razão. Porque um homem não pode falar para o outro que ama. E naquela hora eu fiquei assim, olhando pra ele: eu te amo. Ele beijava a minha testa. Eu falei: não, mas tudo bem. E eu olhava assim, o povo passando. E ele disse: aqui está minha mulher, meu filho vai nascer, cara, é ele, meu amigo. E ela pegando me abraçou também. E naquele momento, o Senhor falava comigo: é assim que eu te amo, sem rasuras. Eu queria dizer para você, e veio no meu coração, aquela vinha nos meus ouvidos: é assim que eu o amo, sem rasuras, sem imposição. E eu me expresso para você dessa forma. E eu comecei a entender muitas coisas naquele momento, aonde o Senhor foi falando do seu amor para a minha vida. Por isso eu quero dizer para você, o Senhor, Ele mostra, Ele direciona, Ele dá a você um direcionamento para a situação. Veja, aí nesse momento que é hora de você fazer uma reflexão. Muitos querem uma resposta de Deus. Quantas pessoas querem uma resposta de Deus, mas não quer fazer um sacrifício para isso? Mas quer uma resposta de Deus, mas no tempo de correria, do ter, do ser, não é? É uma correria é a correria de Marta, aquilo que Jesus disse para Marta: irmã de Maria, tu te preocupa com muitas coisas, uma coisa só é necessária, Marta,
Maria escolheu ouvir a palavra. Como é que você está ouvindo neste momento a palavra? Ou como que você tem ouvido a palavra? Muitas pessoas querem uma resposta, mas querem uma resposta no tempo de correria. Deus não está no barulho. Veja, e por que digo Deus não está no barulho das coisas? Elias, quando foi para o deserto, Elias queria ouvir o Senhor e debaixo de um pé de junípero. E ali, ou melhor, quando Elias estava escondendo, preocupado, com um pouco de receio e medo de Jezebel. E de repente Elias queria uma resposta. Vem um terremoto, não era. Vem um vento forte, não era. Um trovão, não era. De repente uma brisa leve. E Deus fala com Elias na brisa leve. Deus não falou no barulho, naquilo que impõe, nas coisas que assusta. Não, Deus falou com Elias na brisa leve. Muitos querem ouvir o Senhor, mas no meio dos barulhos, das preocupações, Deus não fala aí. Porque nós precisamos de um recolhimento interior. Só teremos uma resposta e o auxílio de Deus quem se recolhe. Você vai ter uma resposta e do auxílio de Deus, da manifestação de um sinal de Deus, quando você fizer um propósito com o Senhor, mas um propósito de fidelidade, um propósito de verdade, não um propósito de conveniência. Não, Deus não entra no processo da conveniência, mas do gozo, pelo prazer. Quando fizeres um propósito, quando você se recolher, quando se silenciar, falar menos, falar bem pouco, fazer um pouco mais de penitência, a penitência das boas ações, as penitências do olhar, da língua, de repente, mergulhar num tempo de oração, ter uma vida, colocar tudo que faz em processo de oração, fazer um propósito com o Senhor e ter um gozo e um prazer interior pela palavra. Nesse momento, você começa a entrar no processo, porque o Senhor está observando e Ele vai falar. O Senhor vai mandar um mensageiro, o Senhor dará um sinal e uma resposta imediata da glória dele acontecerá. E um dos significados da palavra glória é que Deus está agindo e já agiu. Para isso você precisa voltar para dentro dessa realidade. Só os que buscam verá a força de Deus e verá a sua glória nos seus desejos, naquilo que você busca, seja na sua vida de trabalho profissional, na sua empresa, seja em algo que você está esperando colher, daquilo que você espera do Senhor, seja na vida sentimental, familiar, social, seja na vida material, porque o Senhor está olhando primeiro como está a vida espiritual. O Senhor irá responder verdadeiramente. O mundo está cheio de disputas. O mundo está um tendel de disputa. As pessoas estão disputando tudo. Mas só os que buscam o Senhor vão entender. O mundo está cheio de ambição, do ter, do ser. É muita ambição se atropelando. Tem pessoas que estão se atropelando, vivendo um tempo de corrupção e se corrompendo a si mesmo. E querem uma resposta de Deus, aí está entrando num processo de um tempo de ateísmo. E quantas pessoas eu tenho encontrado e tenho dito. E tem dito, nossa, sabe, Edinho, tem pessoa, tal fulano não acredita em Deus, tal fulano. Essa semana ainda, numa terça-feira, um homem que estava com um problema sério olhando para mim, não conseguiu olhar, e não olhava, olha para mim, ele não quis olhar, porque eu estava orando e ele sai porque ele não quer me ver. Eu estava orando para a situação, aí me vem a mim que esse homem estava fazendo um pacto com o outro, e ele não queria me ver, e eu me coloquei em joelho para orar por essa criatura. Fiz um pão assado em casa, forno, passei um pão, abençoando o pão e mandei entregar para ele comer aquele pão. Porque estou vendo a família, os filhos, o filho preocupado, tantas situações, tanta situação.
E nisto, o que vemos? Pessoas buscando um tempo de ateísmo. Ciúmes que tomam conta entre parentes e irmãos. O ciúme de Caim. O ciúme pela conquista de um e de outro. Ciúme de amigos. Ciúme da prosperidade de outro. Invejas, que chamadas invejas boas. Tem uma gíria chamada invejas boas. Aí é uma inveja boa. Não existe a inveja boa. É um tempo perigoso, um tempo de barulhos. Paulo, na carta a Tiago, no capítulo 4, vem dizer que muitas pessoas não estão saboreando a graça porque está vivendo um tempo de ciúme e de inveja. E sabemos bem quais são os ingredientes da inveja e do ciúme. Veja, é um tempo onde o Senhor nos chama. Os que esperam no Senhor receberá e entenderá a sua força. Só os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como diz o Senhor através do profeta Isaías no capítulo 40, não é? Correrão, caminharão, não se cansarão, asas de águia te darei, renovarei as suas forças, diz o Senhor. E aí nós vemos no versículo 9, Daniel é tomado por uma graça e uma presença de Deus. Veja, ouvi então esse homem falar, e ao som das suas palavras caí desmaiado com o rosto por terra. Daniel repousa no Senhor. Daniel naquele momento, quando ouve a voz, ele repousa no Senhor. Que imagina que repouso maravilhoso. A palavra do Senhor entrar e a pessoa, Daniel, como Santa Cecília, que estava diante, sempre que colocava diante do Senhor, entrava em repouso profundo. Santa Cecília começava a cantar assim que vinha, não é? Novamente, que acordava. E muitas revelações vinham através de Santa Cecília. Daniel entra num repouso profundo quando aquele que estava diante dele fala. E Daniel, naquele momento, entra num processo de atenção. Nesse momento, Deus toca ali, entre o versículo 10 e o versículo 12, vem dizer a Daniel, Daniel, você é um filho predileto. Você é um homem predileto. Você é alguém que o céu está batendo palma por você. Os anjos estão de olho. Deus está voltado o olhar para você porque você é alguém muito amado. Pelas tuas ações, pelos teus sacrifícios, pela sua postura como pessoa. Daniel, o céu está de olho em você porque você se humilhou na presença do Senhor. Diz o versículo 10 a 12. Você se humilhou na presença do Senhor, Daniel. Veja, o anjo vem dizer que Daniel se humilhou na presença do Senhor. Logo, nós vemos o que diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, diz Deus, se humilhar na minha presença, quando voltar a sua face para olhar, renunciando os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Por isso o anjo Miguel vem e diz a Daniel, você se humilhou, por isso o céu aplaude você, Daniel, aplaude as suas ações. Sua oração, Daniel, foi ouvida. As suas orações foi ouvida. O anjo Miguel, o anjo do combate, vem ajudar Daniel no combate em que ele estava tendo. E quer um anjo melhor do que esse? O anjo Miguel vinha ajudar Daniel no combate, como diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6. Não é contra o homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. Revista das armaduras de Deus. Revista. Pegue a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, para combater. E é com a palavra e na palavra que você pode combater os dias e as situações más.
Nessa tarde o Senhor está chamando a sua atenção, sabe por quê? Porque Deus é bom em todo momento. E em todo momento Deus é bom. E em todo momento Ele é bom. Se o mundo está descrente, se pessoas estão se blasfemando, caindo, as pessoas estão caindo, você, eu, nós não podemos, temos que nos manter firme como o Senhor quer nos ver. Tá aí, querido, para você ficar atento. Não reclame. Não reclame do que está acontecendo. Um dos pontos fundamentais, pare de reclamar das coisas, da vida, de situações. Tome essa posição, não reclame. Entra num processo de gratidão. Ore. Vamos orar. Eu, você, nós. Nós somos amados. Nós somos amados. E Deus nos ama. O anjo disse para Daniel que desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a sua oração. Quer dizer, Daniel começou a orar assim que estava como escravo. E ele vem dizer, desde o primeiro dia que você orou. E Daniel estava dentro do tempo de Deus. Muitas coisas Deus fez para Daniel. Mas Daniel queria se sentir livre. O seu povo livre. Queria a graça não só para ele, mas para o povo dele que estava ali, com ele, como escravo do babilônico. Logo, é hora de você se perguntar, quando foi que você orou? Quais tem sido a oração que você tem dito? Não sei, eu estou orando, mas não acontece, aquela situação parece que piorou, olha a desgraça de novo, aconteceu mais uma vez, olha, não está dando certo, o que será que eu fiz, o que está errado? Não tem nada errado. É hora de mudar a postura, de se colocar como que eu tenho feito o meu tempo de penitência, nos meus pensamentos, nos meus olhos, na minha audição, a minha língua, o meu sentimento e as minhas ações. Como têm sido as minhas orações? Tem silenciado no Senhor? Quero dizer para você que o céu é por você. É isso, Isa? Sim, e quando nós entendemos esse processo, nós vemos a importância de nós, assim como Daniel, percebermos como está a nossa oração, como diz muito bem o Edson, mas entendendo, né, ele quando traz para nós o versículo 2 em seguinte, mostrando que Daniel entra nesse processo de jejum, entra nesse processo de oração e entra num processo que não só em prol dele, da libertação dele, da liberdade dele, que as coisas acontecessem na vida dele, mas sim para o seu povo, para as pessoas que viriam, né, as gerações e tal. Então ele entra nesse processo de uma forma muito firme, de uma forma muito intensa, como Edson já explicou para nós. Então vem mostrar para nós uma grande lição, né? Nos colocando, nos comparando como está sendo a nossa oração, o nosso jejum. Está sendo uma oração egoísta? Está sendo um jejum egoísta? Nós estamos entendendo, né, que a guerra, que as situações nas nossas vidas, elas são muito além do que as pessoas, né? Pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos perseguem, pessoas que vêm falar coisas que não devem, falar coisas erradas e querer criar conflitos e situações. As nossas lutas não são contra essas pessoas. A nossa luta é espiritual. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para nos atingir, para nos tirar do caminho de Deus, para criar cada vez mais ódio e inimizades e situações ruins, para que mais pessoas, mais almas sejam condenadas ao inferno. Então, quando nós percebemos isso, quando nós tomamos posse nisso, nós entendemos que o jejum que eu vou fazer, o sacrifício que eu vou fazer, não vai ser um sacrifício de ai, que saco tem que fazer, ai, nossa, chegou a quaresma, eu vou ser obrigada a fazer uma abstinência de alguma coisa que eu gosto. Então, não, vai ser algo com felicidade, vai ser algo entendendo que o propósito é muito maior, entendendo que é muito mais que tudo isso que é palpável, que está no plano terreno. E quando nós entendemos isso, nós entendemos
importância dessa preparação que temos que ter quando vamos enfrentar grandes lutas. Por quê? Porque Daniel mostra que ele compreendeu o oráculo e teve conhecimento dessa visão e entendeu que estava anunciando algo verdadeiro e que estava vindo anunciar grandes lutas, grandes batalhas, grandes provas. Então nós entendemos aí que o quê? Que o tempo do jejum é um tempo de preparação, é um tempo de fortalecimento, é um tempo que vai nos fazer estar mais compenetrados com o Senhor, em intimidade com o Senhor, por causa do silêncio, por causa de todo esse processo de entrega, para nós enfrentarmos essas batalhas. E mesmo assim, tendo essa preparação, às vezes nós somos pegos de surpresa quando vamos trazer mais um pouquinho ali na frente, descendo a passagem. E quando nós vemos isso, nós entendemos o quê? Que a preparação é importante. Se não é importante para a preparação, então por que um soldado, antes da guerra, de enfrentar uma batalha, ele se prepara? Ele faz exercícios, a alimentação dele não é desregrada, tem uma alimentação regrada, ele tem um treinamento, ele sabe manusear a sua arma, né? Seja ela de fogo ou não. E nós cristãos, nós temos que entender que nós também temos que ter essa preparação. E a preparação do cristão é o jejum e a oração. Por quê? Porque a guerra é espiritual. Então nós não temos que entrar no processo da alimentação, ali do jejum, né? Se abdicar um pouco, entrar nesse processo de foco, com penetração, né? Olhando firmemente para a batalha que vamos travar, assim como um bom soldado, né? Nós já tivemos uma live com esse tema, né? O jejum do bom soldado, né? O que faz. Então, retomando um pouquinho o que foi dito naquela live, mostra para nós isso, que nós tem que ter essa preparação. A gente tem os exercícios, né, que nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo as táticas do inimigo, assim como um soldado que vai se preparando. Nós aprendemos a manusear a nossa arma, que é o quê? Que é a santa palavra de Deus. Então nós vamos entendendo tudo isso e nos preparando para quando vir o combate nós estarmos preparados. Mas às vezes nós precisamos que o general, que a patente superior à nossa, né, dê aquele chacoalhão, mostre pra gente, coragem, homens, refortaleça, vamos em frente, que é o quê? Que é o que a aparição, como ele chama, né? Que é o que o anjo faz com ele, reanima ele. Por quê? Porque ele entra num processo humano de estar diante do Senhor e daquela visualização que faz tremer as pernas, que faz ele entrar num processo de êxtase tão grande, de estar, de não conseguir nem falar, de ficar naquele processo por tão poderoso ser a presença de Deus e o que estava sendo passado para ele, que ele desfalece como ele traz, né? Que ele cai como ele traz, que ele entra nesse processo. E que processo que é esse? É um processo da fraqueza humana, de não conseguir suportar, de não estar preparado, de dar de cara com a grandeza e maravilhosidade que é Deus. Então é a humanidade falando, a humanidade fraca, a humanidade pequena diante do tudo que é o Senhor, diante da fortaleza, da força que é o Senhor. Então quando ele entra nesse processo, ele mostra a nós quando fraquejamos, quando bambeamos, assim como um soldado. E vem o general por excelência, que é o Senhor, fazer o quê? Vem reanimar, falar coragem, és um homem de predileção, lembra disso, eu estou aqui, você está vendo essa situação, por quê? Porque você se preparou, porque você buscou a isso, porque você jejuou, você orou, mas também você buscou conhecer a palavra, você fez aquilo que fala e que mostra para nós, João 15:7, permaneceu no Senhor, nunca titubeou dentro de todos os processos, como a Edson estava explicando, de provas que ele passou. Assim ele diz para nós, olha todas as provas que tu passastes, né? Se permaneces em mim, na minha palavra, que eu digo para ti, aquilo que é anunciado, que tem que ter no teu coração, pedirei isso tudo e serás concedido a vós. Tanto que é verdade que ele vai mostrar isso no 12, quando ele mostra, não temas, Daniel, não tenha medo, relaxa, respira, né? Se você está permanecendo, se você está cumprindo as regras do Senhor, as leis, a sua oração é ouvida,
E ela acontece porque ele traz para ele. Porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu espírito a compreender, então buscasse o conhecimento da palavra, buscasse e se tornar a busca para ser um bom soldado do Senhor, e em que te humilhaste diante do teu Deus, então dentro de todo o processo de jejum que ele tinha feito ali das 3 semanas, mas também de toda a humilhação que ele aceitou em nome do Senhor. Entendendo que não tinha que se vangloriar, porque Daniel teve, vamos ser francos, né? Daniel teve em suas mãos o Império Babilônico. Ele falava e Nabucodonosor atendia, assim como aconteceu, por exemplo, também com José do Egito. E não subiu no coração deles um coração de arrogância, de ego, de vaidade, de vanglória, não. Permaneceram com os pés no chão diante do Senhor. E dele mostra, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. Então a oração foi ouvida. Então quando nós temos a consciência limpa, fizemos tudo certinho, buscamos o processo do silêncio, como o Edson estava trazendo, né? O silêncio, o processo de manter ali fortemente um processo de entrega, de recolhimento dentro da penitência, tudo para que Deus venha em nosso auxílio, tudo isso para que Deus nos ouça. Então quando nós nos colocamos assim, dentro desse processo de fraqueza, Deus vem em nosso auxílio, Deus nos ouve e Ele nos levanta. Ele nos faz enxergar, porque os outros que estavam com ele não enxergaram. Por quê? Porque não tinham essa preparação, não tinham isso que o anjo, que o Senhor veio falar para ele no versículo 12. Então ele pode ver, foi revelado a ele toda essa situação. E daí, quando ele cai, né, quando ele se desfalece, quando ele entra num processo de cair, de desfalecer, de estar ali dentro da sua fraqueza, Deus o levanta, Deus o sustenta. E quando nós entendemos isso, nós vemos o Senhor falando para nós: você é amado, você é amada, você é escolhido por mim, então levanta-te, não tenha medo, não temas, não precisa ficar tremendo que nem uma vara verde, né? Respira, relaxa. Isso faz o quê? Faz nós levantarmos, faz nós seguirmos em frente, porque foi a mesma coisa que o Senhor falou como o Edson disse, né? Falou para Elias, né? Quando o anjo vem em seu auxílio, assim como veio para Daniel, quando o anjo vem, e dentro disso, perdão, e dentro disso o anjo vem e faz o quê? Fortalece ele, dá pão, dá comida, dá água para ele fortalece, e dentro disso ele faz o quê? Ele vai, restitui-se também, e ele segue o caminho, porque o anjo falou para ele: siga em frente. Vai que o teu caminho não é muito longo. Então não fica aqui nesse limbo, né? De ai, minhas dores, Senhor, ai, a Jezebel vai me matar, eu tô sendo perseguido, o que eu faço? Não é isso que Deus quer para nós. Porque Deus sabe dos nossos sofrimentos, Deus sabe da nossa fraqueza, mas Ele quer ver o que a gente vai fazer com a fé que Ele nos deu, que Ele proporcionou para o nosso coração, com o Espírito que Ele nos deu como auxiliador, com os anjos, com o nosso anjo que Ele deu para ser os nossos mediadores. Ele quer ver o que a gente vai fazer com isso. Foi o que Ele experimentou em Daniel, quando passou os 21 dias e nada. Passou 21 dias e nada. Ele esperou, né? Até no último dia, provavelmente Deus vai falar. E nada. 22, 23 e nada. Mas ele fez o quê? Ele permaneceu no estado de oração, de contemplação do Senhor, de reflexão, e o Senhor vem quando ele menos espera, quando o Edson mostra para nós. Estava mostrando para nós. E isso é o quê? É um chamado, é um presta atenção para todos nós. Que não adianta. Eu orei uma semana para uma situação, não aconteceu, eu deixei de lado. Não. É a nossa perseverança, é a nossa persistência que faz a causa. É a nossa persistência, é como o Senhor vai nos olhar e ver o que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes as nossas orações, os nossos jejuns, as bênçãos que nós queremos e pedimos não acontecem nas nossas vidas. E nós murmuramos, e nós daí entramos naquele processo de ir para aqueles meios de idolatria. Ai, não tá acontecendo, eu preciso dar um jeito, eu preciso ir atrás de alguma coisa. Não aconteceu por Deus, eu vou tentar pelo inimigo. Então, nos abandonamos, nós entramos no processo de mandingas. Por exemplo, fulano falou que se eu pegar essa planta e fazer isso e aquilo, vai acontecer.
E eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu sou impaciente. Então nós temos que voltar ao processo da impaciência. Nós falamos muito disso na live da semana passada, mostrando para nós que nós não entendemos por que não está sendo atendida a minha oração. Deus não está me ouvindo, Deus não me escuta. Ao contrário, claro que Deus escuta. Mas o que? Nós temos que entender que nós estamos colocando barreiras. É o medo, é as reclamações, é não entrar num processo firme, sem falhar um dia no jejum, na oração, é na persistência, é fazendo boas ações, é não só, como a gente está fazendo, fazer o jejum e o resto eu faço tudo atropelado. Fico sem comer tal coisa, mas daí eu falo mal dos outros, eu arrumo confusão, eu arrumo briga, eu faço isso, eu faço aquilo. Cadê o verdadeiro jejum aí? E daí quando nós compreendemos isso, que nós nos transformamos, nós mudamos. E nós começamos a entender, coloquei barreiras nas situações da minha vida. O que eu posso fazer? Vou tirá-las, vou limpá-las, coloquei entulhos e a fonte das bênçãos não está jorrando na minha vida, porque eu tapei a sua vazão. Não vai chegar. Então, dentro disso, nós vamos entendendo que nós temos que buscar esse silêncio, essa reflexão, para a gente compreender e ver onde nós erramos, para a gente entender e compreender o poder desse e a potência que tem esse recolhimento, esse silêncio, de entender que Deus não está no barulho e não está no meio do caos. E nós queremos que Ele esteja. É no meio do mundo, é no meio das festas e das bagunças e dos vícios. E nós queremos que Deus esteja lá, e que Deus nos ouça lá. E ao mesmo tempo estamos fazendo um processo de jejum e oração que está totalmente equivocado. Por quê? Porque nós não estamos olhando para as nossas ações. Nós não estamos olhando para o nosso caminhar. Então, por isso que é muito interessante e importante nós entendermos que é sim hora de oração, é hora de confiança, é hora de seguir em frente, não hora de olhar para nossas doenças, para as nossas dores, para o nosso processo e ficar murmurando, não. É você realmente deixar na mão do Senhor e largar lá. Eu confio na mão do Senhor essa doença na minha vida. E eu tomo posse que eu serei curada. Não importa se demore 1, 2, 3 dias, meses, anos. É você tomar posse do poder e da ação de Deus nas nossas vidas. Eu não sei quando, mas o Senhor vai me curar. Eu tomo posse. E entra num processo de oração. E isso não só para nós. Porque esse foi um detalhe muito lindo na atitude de Daniel. O quê? Ele orando para o próximo. Então, quantas das nossas orações são voltadas para o bem do próximo? Orando, por exemplo, eu vou no hospital e tá lá, a saúde pública tá um caos, e é muita gente, ninguém atende, isso e aquilo, e eu só faço o quê? Eu só reclamo. Eu entro na rede social e eu reclamo, eu falo, ok, tem seus pontos positivos, falar da situação, mas eu só faço isso. Eu não oro pro Senhor, eu não peço pro Senhor. Eu não entro no processo de oração, não só porque eu tô precisando ser atendido e atendida, não. Eu entro no processo pensando nas pessoas que precisam. Por quê? Porque nós temos esse problema de só quando o nosso calo aperta que nós entramos e oramos. Só quando o nosso tá no último suspiro da situação que nós pensamos em orar. Nossa, eu vou orar para as pessoas do trânsito, né? Orar para as pessoas que estão nos leitos de hospital. E é só quando eu preciso que eu vou orar, muitas vezes. Então, olha todo o nosso histórico. Deus fala do histórico para nós quando Ele fala para Daniel. Porque desde o primeiro dia que tu orou, eu tô te vendo. Eu tô vendo a tua conduta. Então, mostra isso para nós também. O Deus tem o nosso histórico. Então Ele vai saber, Ele vai ver todas essas coisas. Então por isso que é hora disso, de orar, de confiar, de seguir em frente e não entrar no processo de murmurações, reclamações, e sempre disso afinados com o nosso anjo da guarda, com o anjo que o Senhor, concede a todos nós. Por quê? Porque Ele vem em nosso auxílio para nos ajudar a combater esse combate que é nos ares, é espiritual, é o que traz para nós Efésios 6,12, que a luta não é contra o homem de carne, é contra os principados e potestades, contra as forças do mal espalhadas pelos ares. Então é muito além.
É muito além da nossa capacidade, muitas vezes, de entender. Mas Deus sabe, Deus entende. Se nós pedimos a intercessão, o auxílio do nosso anjo, ele vem, porque o Senhor nos deu ele de presente, para nos guiar, para nos ajudar. Então eles são os nossos mediadores. Eles vêm fazer esse processo de conversar, de levar a nossa conversa, a nossa oração, os nossos pedidos a Deus. É pedir para o anjo: leve as minhas orações às mãos do Pai, aos ouvidos do Senhor. Porque narra para nós lá em Apocalipse que o anjo que contém os 7 espíritos, ele dará, colocará sobre o altar as orações dos santos, que são como incenso, que são como perfume. Então vem mostrar isso para nós, que eles podem levar as nossas orações ao Pai. E daí nós entendemos que se nós estamos no caminho do Senhor, no caminho de Deus, as promessas, as orações, tudo isso será atendido. Então nós temos que fazer o quê? O processo da reflexão, de ver o nosso proceder. Eu tô com 2 pés em 2 canoas, eu tô servindo ao Senhor e ao outro. Como que é? Como que não é? Então dentro disso nós entendemos que o Senhor, dentro de todo esse processo, essa batalha, essa reflexão, nós andamos no caminho certo, nós entendemos a potência do Senhor na nossa vida. Ele vem o quê? Ele vem auxiliar as nossas fraquezas, que é o que ele faz com Daniel. Quando ele cai, quando ele entra nos processos de medo e tal, ele reconstitui Daniel, ele coloca ele de pé. Então muitas vezes, se nós estamos nesse limbo, se nós estamos, não estou com forças, eu quero acreditar, tomar posse, eu tomo posse e tal, mas eu não consigo seguir em frente, temos que pedir o quê? Que Deus reconstitui o nosso ser. Por quê? Porque Deus, ele reconstitui as nossas forças. Deus, ele nos fortalece. Deus, ele nos dá aquela bezentacil, como Edson costuma dizer, né? Ele dá aquela injeção que vai fazer a gente levantar, né? Ele vai fazer, é que nem aqueles processos de bebidas destiladas e tal, que fala, esse aqui levanta até morto, né? Nessa brincadeira e tal, por ser muito forte. E Deus fez isso conosco. Ele dá uma potência em se reanimar, que ele nos levanta de onde nós não percebemos e não percebíamos que estávamos caídos. Não é mesmo? É interessante quando Deus diz, ele toca em Daniel. Ele diz, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a tua oração foi ouvida. Veja, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, Eclesiástico 2, verso 12, diz assim: quem é aquele cuja oração foi desprezada? Quem é aquele que foi abandonado após ter perseverado na palavra? Veja, quem é aquele que foi abandonado após ter sido perseverado na palavra e que a oração foi desprezada? Não tem. Porque se você se coloca em oração, é o manual da vida. Eu chamo a Bíblia de manual da vida. Por quê? Se o manual da vida está dizendo isso e eu me proponho a ter fé, eu preciso sair do meu lado racional, de questionar tudo, de colocar a minha razão na frente daquilo que eu preciso sentir dentro de mim. Porque a razão atropela, os olhos cegam, os ouvidos ouvem aquilo que não deve. E muitas ações que não competem e não batem com os propósitos de Deus. Por isso Daniel se recolheu. Por isso a pergunta que Deus faz nessa tarde para você, para mim, para nós: qual tem sido o seu recolhimento? Você compreende? O chamado que o Senhor está nos chamando, qual tem sido? E muitos, por causa disso, estão parando no caminho. Muitas pessoas estão parando os seus propósitos, vem parando numa atitude de desânimo. Veja, que as tempestades, elas tendem-se a aumentar. Se as tempestades estão aumentando na sua vida, Deus está vendo. Claro que Deus está vendo que as tempestades estão aumentando. Seja na sua vida material, profissional, familiar, social, sentimental, ou talvez uma enfermidade, que as coisas estão ficando ruins, Deus está vendo. O que você não pode é desanimar. Ainda que as tempestades aumentam, é no meio da tempestade que Deus olha aonde estão as nossas ações. Porque é no meio da tempestade, e foi para o meio da tempestade que ele chamou Pedro. Vem, Pedro, vem.
e fez questão de aumentar o vento e as águas para sentir aonde e que caminho e aonde estava a fé de Pedro. Você compreende? Ainda que tudo conspira contra você, ainda que de repente os seus projetos, as coisas, parece que não está, é aí, neste momento, que Deus está olhando a sua resistência e o seu combate, a sua penitência, o seu tempo de oração e a sua observação. Deus, quando o vento começa a soprar, é nesta hora que o Senhor observa. Daniel foi provado durante todo esse tempo, e justamente no tempo que ele se recolhe, durante 3 semanas, Deus passa e vai falar com ele no 24º dia, aonde ele menos esperava. De repente é lá onde você está com a sua situação, porque é lá que o Senhor quer falar. De repente é lá onde está o seu problema. De repente é numa pessoa, é numa empresa, é no trabalho, é nos seus estudos. É lá que o Senhor quer falar. De repente é na sua dor, é lá. De repente é no médico, é lá que o Senhor quer falar. Mas os barulhos, as coisas, a preocupação está tomando conta. E vai tirando a semente que é colocada no coração. Como diz a parábola da boa semente, as preocupações tiram a semente, e a semente por si não dá fruto, ela morre, ela é sufocada por causa das preocupações, por causa da língua, por causa dos olhos, por causa das ações. O Senhor, ele nos chama a atenção nesse momento, que ainda que tudo conspira, eu quero dizer a você, meu querido e minha querida, não para. É o momento de você intensificar, orar agora, fazer um propósito hoje, agora. O recado que o Senhor está dizendo, faça um propósito hoje, agora. Sim, se coloca diante do Senhor, bota a mão ali, aqui onde está o seu coração. Senhor, eu quero fazer um propósito. Vai. O vento vai soprar. Sim, o vento vai soprar. As coisas, de repente, deixa eu tirar isso aqui. As coisas, de repente, vai tentar fluir ao contrário, vai tentar fazer barulho para você desistir. Vá. Porque, veja, é quando nós lutamos contra a nossa vontade que Deus realiza a vontade dele. É quando nós vamos fazer o nosso possível que Deus faz o impossível que nós imaginamos ser. É hora de buscar um jejum, mas todo jejum tem que ser atribuído, atestado, assinado pelo jejum da língua, do tempo do silêncio, do recolhimento, silenciar dentro de si. Você terá uma resposta, e eu desafio. Se você fizer esse propósito, você terá uma resposta, e a resposta é favorável, porque Deus é bom em todo momento. E em todo momento Deus é bom. Ele é bom. Porque você vai ter esta resposta. O que diz? Veja, qual é a sua intimidade com o seu anjo? Viu quem que veio a Daniel? Foi um anjo. Deus enviou um anjo, Miguel. E de repente, a pergunta é, como tem sido a sua intimidade com o seu anjo da guarda? Sim, de repente agora essa semana nasceu uma criança prematura e está todo mundo preocupado, minha filha veio, papai, e não sei o que, fala assim, Deus vai realizar a sua promessa nesta criança. Deus vai realizar a sua graça, o seu poder, a sua promessa nesta bendita criança. Tira toda e qualquer preocupação e de repente durante a madrugada o Senhor me apresenta aquela criança num sonho no qual, tentando ela falar, eu estava com essa criança. E de repente um compromisso de orar por esta criança. Veja, é tempo de recolher. Agora a pergunta que fica, qual é e tem sido a sua intimidade com o teu anjo da guarda? Em Êxodo 23, versos 20, diz Deus assim, vou enviar um anjo, olha Deus, olha o que diz o Senhor, vou enviar um anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que te preparei. Será que o Senhor, no seu amor, preparou um mau lugar para você? Não! Ele diz, vou enviar meu anjo de ti para te conduzir ao lugar que te preparei, mas está de sobreaviso na tua presença. Ouça o que ele te diz.
Não lhe resista, pois ele não perdoará suas faltas. Mas se obedecerdes pontualmente e fizerdes tudo o que eu vos disser, veja, Deus está no anjo. O que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. Então o anjo veio para ajudar você, nós, a combater o nosso combate. O anjo veio para ajudar Daniel a combater o combate e dizer: Daniel, desde que você orou pela primeira vez, a sua oração foi ouvida. E você é predileto. Sabe por quê, Daniel? Porque você é justo, você é fiel. Mesmo diante dos vendavais, você não desistiu. Mesmo não tendo as 3 semanas, você continuou meditando. Por isso, Daniel, o céu se alegra com você. Ele toca nos lábios de Daniel e faz Daniel falar. Porque Daniel estava extatizado com tudo que estava acontecendo. Veja, o Senhor quer fazer nós falar. Falar o quê? Glória. Bendito seja Deus. Porque a palavra diz que testemunhar o Senhor sem vergonha. Não é um sem vergonha. Testemunhar o Senhor sem vergonha nenhuma no coração. Tem pessoas que têm vergonha de falar de Deus. Tem vergonha de dar um testemunho. Tem vergonha porque, não, é o pessoal da bebida, é o pessoal da festa, é os meus amigos. Não, é a hora. A vergonha que você tem de Deus, Jesus diz: aquele que envergonhar de mim, também me envergonharei dele diante do meu Pai. Veja, se eu me envergonho de falar de Deus, de orar, de louvar, de bendizer o Senhor, eu não posso reclamar se as pedras estão pesando nos meus ombros. Eu não posso reclamar se o meu caminho tem espinho. Eu não posso reclamar se eu estou pedalando a bicicleta de 10 marchas que não sai daquela marcha e que não pega velocidade. A culpa não é de Deus. Por isso o ateísmo está tomando conta. Por isso muitas pessoas estão aí. Mas não sei, eu sei que tem um superior. Mas não é assim, isso é fanatismo. Fanatismo está na razão. O lado racional está matando o ser humano e tirando a primícia do sorriso, da paz. É hora de voltar como Daniel disse. Veja o versículo 14, que ele diz: Daniel, que a luta não terminou. No versículo 14 ele diz: Daniel, com tudo isso que eu te falei, a luta não terminou. Você continua, Daniel, continua. Esse é o combate. Revista, como a Isa disse, revista a armadura, o soldado. Coloque munição na sua arma, continue. Sabe por quê, Daniel? A luta não terminou. A sua oração foi ouvida, você foi atendido, mas continue. Muitas pessoas, após receber a graça, pronto, é igual a barriga está cheia, não é? Barriga cheia. É igual quando a pessoa tá com fome e tal. Eu não tô com fome. Quando tá com fome, até goiaba bichada come. Então veja, muita gente para no momento em que está tudo bem, na bonança. Mas lembra quando a barriga dói. Então o anjo diz: Daniel, a luta não acabou. No versículo 14 continua. E essa profecia, essa palavra vem para tempos longínquos, para você e para mim. Nossos tempos que estamos vivendo. Os tempos que estamos vivendo no tempo de hoje. O anjo veio dizer a Daniel: a luta não terminou. Como que você é? Você é um bom soldado? Você é uma soldada? Esse texto é um alerta dessa passagem de Daniel capítulo 10, que vem trazer a carta dos Efésios. Se você puder pegar esse texto de Daniel 10, de 9 a 12, do capítulo 9 ao 12, e ler o livro de Apocalipse, você vai ver, de 9 a 12, no livro de Apocalipse, esse texto de Daniel. Não é? Vai ver ali que João fala muito sobre isso. E você vai ver que são as profecias de muitas coisas que estão acontecendo no tempo de hoje. Veja, o livro de Apocalipse, como muitos veem, não é um livro do medo. Eu tenho medo, né? Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse, né? Mas é o livro da promessa, da grande revelação, do grande dia, da grande testamento que será lacrado, não é? A palavra de Deus, que aqueles que guardaram, saboreará a glória da manifestação do Senhor. É um livro de advertência dos tempos em que estamos vivendo, o livro de Apocalipse. Por isso que faz um paralelo muito forte com o livro desse texto do livro de Daniel, do capítulo 10. Quando você lê essa passagem do 9 ao 10, você vai achar em Apocalipse aquele que guarda a palavra. Os sinais, meu querido e minha querida, estão acontecendo.
Muitos estão sendo pregados, muitos sinais estão sendo revelados, muitas coisas estão acontecendo. Por isso é hora de você falar menos. Estamos vivendo um tempo que devemos falar menos e ouvir mais. Você compreende? Silenciar mais e perdoar mais e amar mais. Silenciar mais, perdoar mais e amar mais. Sabe por quê? Porque isso também é penitência. Não adianta fazer jejum disso ou daquilo, se não tem o silêncio da língua, se não tem o coração para o perdão, se não tem coração para amar, se não é muito chegado à oração, se é ruim de audição e fala muito. Veja, o Senhor nos chama para uma advertência. E todas essas virtudes estavam no coração de Daniel. Aquilo que é propício, que agrada ao Senhor, estava no coração de Daniel. É hora de rever também o quê? As amizades. É hora do Senhor, é tempo de rever quais são o que essa amizade está acrescentando na minha vida, para a minha paz, para a minha alegria. As amizades. Cuidar dos corações e do coração da inveja, ciúme, e sair da vida de manequim, viver preocupado com a aparência, esquecendo que enquanto a aparência está perfeita, a alma pode estar apodrecendo. O Senhor, nessa tarde, nos chama para essa reflexão. Veja, é claro que o sistema hoje, está impondo medo. Muitas pessoas estão com medo nas suas empresas, nos seus empreendimentos. Estão com medo porque o sistema está colocando medo. Esse é o plano do encardido. Esse é o plano do fedorento. É fazer com que você largue tudo e pare tudo e entre no tempo e no processo de opressão, de depressão e até mesmo de pânico, com medo das coisas, do que pode acontecer. Os sistemas querem isso. Veja, Deus jamais desampara você. Deus jamais vai se desamparar, porque a glória dele será manifestada na sua vida, porque o manual da vida diz isso. Ele vai cumprir a glória dele. Diz neste momento para o teu coração. Diz aí agora para o seu coração. Que você tem um propósito com Deus. Porque Deus está falando agora para você que Ele não separa a glória dele ser manifestada na sua situação. Você está buscando Deus? Como é que você está buscando o Senhor? Veja, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se de repente você no seu projeto, seja ele espiritual, material, profissional, familiar, social, ou num processo de cura e de libertação, se de repente você entrou num processo de penitência, de se aproximar de Deus e ter gozo pela palavra. Se de repente você vê que as provas estão aumentando, que o vento está soprando, puxa vida, eu não imaginei, parece que piorou. Deus manda dizer para você que está no caminho certo. Está no caminho certo. Porque no momento que você firmou o propósito, o encardido vai fazer de tudo. Toda espécie de vendaval para que você desista. Toda espécie de pedra, de buraco, de pessoas, de línguas, de acusações, para que você desacredite de Deus. Se os ventos estão soprando dentro do compromisso que você fez, dê glória ao Senhor, porque o caminho está correto. A manifestação do poder dele irá acontecer. Você compreende? Toma posse disso agora, no seu coração. Deus é fiel. Deus é fiel à promessa que ele fez por você. Não perca esta promessa e não protele essa promessa que Deus fez por causa da língua, por causa da impaciência, por causa da falta de oração, de dedicação, por causa da falta de compromisso com Deus. Não protele a sua bênção. Veja, o anjo disse
a Daniel: você é predileto. Olha o que o anjo disse: você é predileto, amado, você é observado no céu. Veja, o anjo veio dizer a Daniel: você é predileto, você é amado, você é observado. Por quê? Porque Daniel ficou firme e entendeu o tempo de Deus. Veja, é momento de você voltar agora. E você sabe que eu quero dizer a você, o teu anjo da guarda está observando você enquanto você agora está ouvindo estas palavras. O teu anjo da guarda está diante de ti, olhando para ti, observando como é que você está colhendo essas palavras. Olhando para você, para mim, para nós. Neste momento, como é que exatamente você está colhendo essas palavras? Tem uma música do Anjo de Resgate que diz assim: manda teus anjos sobre nós e abençoe todo aquele que espera em vós. Manda teus anjos a nos ensinar a te amar e te louvar. A letra não é isso? Envia então o seu anjo. Não é isso? Você conhece a música? Pede ao Senhor: Senhor, mande o teu anjo. Diga, nesse momento, diga para o Senhor: Senhor, mande o teu anjo. Envia, Senhor, o teu anjo para me ensinar, Senhor, como fazer, como ter força, me ajudar a combater o bom combate, Jesus. Mande o teu anjo, Senhor, mande os teus anjos, Senhor, para que eu possa compreender a tua vontade, para que eu possa realizar, Senhor, com força, para que eu possa ter a fé como Daniel teve, Senhor. Manda teus anjos, Senhor. Agradeça. Diz ao teu anjo da guarda: me ajude, me ajude, me encaminhe, mostre-me, guie-me. Porque diga para o teu anjo: eu sei que Deus te enviou para me guardar. Não é assim que você ora? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre para um bom caminho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou com piedade divina, me rege, me guarde, me ilumine. Não é isso que você... Quanto tempo você não ora, não faz essa oração? Ore, peça ao seu anjo. Estenda as mãos nesse momento, coloque no seu coração, estenda as mãos, dizendo ao Senhor: Senhor, quero te agradecer, Senhor, porque o anjo veio, Senhor, tu mandaste um anjo, Senhor, para que eu possa combater, Senhor, as adversidades. Essas dificuldades, Senhor, esses embates, essas lutas. E como Daniel, Senhor, quero firmar um compromisso hoje. Firme o compromisso agora. Vamos. Diga agora, por uns 30 segundos, nesse silêncio que vou fazer, firma um compromisso com o Senhor. Agora, vamos lá. O Senhor atestou o seu compromisso. Está firmado um compromisso. Está protocolado neste momento. E a testemunha é o teu anjo da guarda. Agora aguarda a manifestação da glória de Deus no tempo oportuno. Deus não te desampara. Porque você é predileta,
Você é predileto no céu. Deus te ama. E Ele diz que não te deixará provação nenhuma que ultrapasse as tuas forças humanas, mas com a tentação, com a provação, Ele vos dará meio de suportar e sair delas. Portanto, o teu anjo, o nosso anjo, neste momento, com um grande alicate, está quebrando as correntes que estava prendendo, atrapalhando, fazendo com que você tenha liberdade, mais gozo, mais livre para testemunhar a glória de Deus na sua vida. Na sua vida. Deus é, neste momento, na sua situação, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, nos seus parentes, na sua família, na sua vida sentimental, familiar, social. Deus é. Nas suas dores, uma enfermidade, Deus é. Porque o teu anjo está aí para ajudar você a combater na fé e transportar esse peso para lugares longínquos, lá para as profundezas de onde saiu. Porque o Senhor é fiel. Consagre neste momento a sua casa. Diga ao seu anjo: está minha casa consagrada no nome de Jesus. Consagre tua empresa. Consagre o terreno de tua casa, do teu sítio, da tua fazenda. Consagre o teu trabalho, a tua profissão. Consagre. Consagre o teu namoro, o teu casamento. Consagre os teus amigos, os teus irmãos. Consagre os teus bens. Consagre ao Senhor. A mão poderosa do Senhor é por você. Deus ama. Deus te ama. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Que as suas fraquezas estão diante do Senhor, que você reconhece que Deus é justo, fiel, que Ele é único e é verdade da sua vida, que Deus é a única verdade da sua vida, pode glorificar nesse momento, firmando esse compromisso com o Senhor, pois as mãos do Senhor estão por você. Tome posse. Diz o Salmo 90, tão conhecido, talvez você já leu muitas vezes, mas hoje como nunca, tome posse comigo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que me livra dos laços do caçador e da peste perniciosa. É Ele que cobrirá com as suas plumas. Sobre suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas. Nem o mal caia ao meio-dia. Nem o mal caia ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio. Escolhesses por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo te chegará à tua tenda. Neste momento, coloque tua casa, teu trabalho, suas terras, teus bens. Nenhum mal chegará à tua tenda. Porque os seus anjos Ele mandou que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Sobre a serpente e a víbora andará, calcarás os pés o leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e protegerei, pois conhece o meu nome, diz o Senhor. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele.
hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Olha o que o Senhor diz. Repito o versículo 14 e 15 de novo. Porque o que se uniu a mim, eu o livrarei. Protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Serás favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, obrigada pela sua santa presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de ouvirmos o que queres trazer para nós, para que possamos entender, Senhor, a importância de orar, de estarmos afinados contigo, Senhor, a fortaleza do jejum, Senhor, e a seriedade. Obrigada, Senhor, por nos mostrar o grande amigo, o grande mediador que emprestas a nós, Senhor, os anjos, o nosso anjo da guarda, Senhor. Obrigada, Senhor, porque mesmo que muitas vezes nós não percebemos, Senhor, Tu ali está nos fortalecendo. Às vezes na palavra de um amigo, na palavra de uma mãe, de um pai, de um irmão, que vem nos reanimar, é Tu falando a nós, Senhor. É Tu, Senhor, vindo nos chacoalhar, assim como, Senhor, dentro dos momentos de tribulação que Jó passava, Tu mandaste o amigo dele, Senhor, para levantar dele o ânimo. Assim fazes conosco, Senhor, mostrando para nós que aquele que confia, que firma compromisso, que tem Tu como fortaleza, Senhor, jamais será decepcionado, jamais ficará desamparado. Muito, muito obrigada, Senhor, por essa misericórdia que tens para conosco, Senhor, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou na cruz, Senhor, sangue e água que jorraram do coração do nosso Senhor. Eu confio em vós, Senhor. Confiamos no Teu amor, no Teu poder e na Tua misericórdia, Senhor, na Tua justiça, no poder das Tuas poderosas mãos, Senhor. Muito, muito, muito obrigado por nos sustentar com Sua destra santa, Senhor, por nos livrar de todos os males e, Senhor, por nos mostrar que no Teu caminho só há vitória, mesmo com os processos de tribulação. Só a vitória, Senhor, no Teu nome, porque Tu, Senhor, é a vitória e salvação para nós. Que a mão poderosa do Senhor, neste momento, nesta hora, alcance todas as áreas de sua vida. Que os anjos do Senhor, que acampa, que os céus retumbem as bênçãos, que as comportas da misericórdia do Senhor, dentro das providências dele para a nossa vida, venha neste momento propiciar o seu coração. E que o seu compromisso atestado, testemunhado pelo seu anjo, seja por você dado glória ao nome do Senhor, porque a mão do Senhor virá em seu auxílio. Bendito é o nome do Senhor pela sua vida, pelos seus projetos, sua casa, pela sua história e pela sua santificação, pela nossa salvação. Deus bendito e misericordioso, que ouviu a nossa oração nesta hora, pelo poder da sua palavra, tende piedade de nós. Que pela intercessão da Virgem Imaculada, São Pedro, São Paulo, santos profetas, santos apóstolos, e os nossos anjos da guarda, e nesta tarde, já nesse início de noite, a intercessão de São Miguel, que combate todas as adversidades do mal, de São Rafael, aquele que traz a cura, e de São Gabriel, aquele da boa notícia. Venha unir-nos nesse momento, nesta oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Aleluia. Deus é bom em todo momento. E em todo momento Deus é bom. Bendito seja o Senhor pela sua vida. E que neste momento agora, tudo seja confirmado pelas providências que vêm do alto, na sua, na minha e na nossa vida. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do do Filho Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz comigo, para despedir. Deus é bom em todo momento. E em todo momento Deus é bom. Fique em paz e aguardo logo o seu testemunho. Um beijo no teu coração e até a próxima.